Bom dia, irmãos. Vamos começar o culto desta manhã orando ao nosso Deus, pedindo a orientação dele para o culto que teremos aqui neste momento. Para tanto, gostaria de pedir ao irmão Marquinho que venha fazer esta oração inicial. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, para falar contigo nesse dia, Pai. Queremos Te entregar, ó Pai, esse momento onde estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome para Te prestar esse culto, Pai, que Tu possa estar sendo com tudo que há de acontecer aqui nesta manhã, neste dia, Pai. Toma a direção de tudo o que está por acontecer aqui nessa casa, Pai. Que esse culto possa ser um culto que venha agradar o Teu coração, Pai. Muito obrigado por tudo, é o que nós choramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura do recitativo bíblico, Provérbios 31, verso 20. Vamos todos? Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Mais uma vez. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Vamos cantar o hino de número 552 do Inário para o Culto Cristão. Que estou fazendo se sou cristão? Sem Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir. São só a alma do mal salvar. Também
suscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a justiça encontra Deus e a vil miséria insulta os céus. Vamos fazer mais um recitativo bíblico. Desta vez vamos colocar de pé para lermos Jeremias 29, 7 a 13. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e direis, adorareis a mim, eu sou Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Os irmãos podem assentar. Gostaria de pedir ao pastor Luiz Carlos que viesse sentar, né, junto conosco. E nesse momento nós vamos orar pela sucessão pastoral de nossa igreja, lembrando ainda aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o primeiro bate-papo com um dos nossos candidatos, o pastor Reinaldo. Para tanto, né, nós teremos aquele café da manhã antes do nosso bate-papo, e as irmãs que estão responsáveis por receber, né, as doações dos irmãos são as irmãs da Nubia, que está entrando ali agora, e a irmã Edna. Então os irmãos procurem essas irmãs, né, para ver o que os irmãos poderão doar para este café da manhã no próximo domingo às 9 horas, né? Então todos os irmãos estão convocados para estar presentes, né, no nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo com o candidato, o pastor Reinaldo. E nós vamos orar agora nesse momento. Para tanto, gostaria de pedir ao irmão Jorge Martins que viesse neste momento fazer esta oração pela sucessão pastoral, pela comissão, pelos pastores, pelo pastor Luiz Carlos, também pelo pastor Reinaldo, e pela nossa decisão, que sejamos sábios em escolher aquele que Deus tem para conosco, né, e para estar conosco aqui
nos dirigindo nos próximos tempos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos o grande privilégio de estarmos nos atos da tua casa para te cultuar em espírito e em verdade, como a tu nos determinas. Agora queremos te agradecer a semana que passamos, de bênção, de paz, de livramento que nem tomamos conhecimento, Senhor, pelo teu zelo infinito. Te queremos entregar a ti o pastor Luiz, Senhor, que está na responsabilidade hoje de transmitir a tua palavra, que tu escondas atrás da tua cruz, que o teu Santo Espírito possa inspirá-lo a falar conosco, possamos ouvir o que precisamos e não o que queremos ouvir, Senhor. Abençoa o pastor Reinaldo também, e abençoa a sucessão pastoral. Os irmãos da comissão estão com muito zelo, muito amor, preparando todo esse esquema. Nós estamos vendo agora chegar ao fim. Estamos nos aproximando do dia 27 de dezembro, quando teremos a responsabilidade de dar o nosso voto em um dos dois, Senhor. Que seja sob a tua orientação, que a gente não faça nada por nós mesmos, que tu fale aos nossos corações, Senhor. Pedimos que tu nos ajude a solucionar esse problema, Senhor. Os dois pastores, nós estamos amando, aprendendo a amar, mas tu sabes quem será o nosso pastor. Mas que ele continue, aquele que não for escolhido, continue no nosso coração. Abençoa a tua igreja, abençoa o irmão Elton, que está dirigindo e o transcorrer desse culto. Faça-nos sentir tua presença. Abençoa os irmãos adolescentes, jovens que estão no congresso, guardando o retorno deles, que eles possam vir em paz, livre de todos os problemas, Senhor. Abençoa os enfermos, a irmã Cila que está internada, sei com ela, recupera a tua serva e consola os corações enlutados, dá-nos a tua paz. Fica conosco, Senhor, traz os enviados, escolhidos, os que deixaram para trás o primeiro amor, estão longe de ti, que eles possam voltar enquanto é tempo, Senhor, porque sabemos que a qualquer momento podes vir buscar a tua igreja. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, a ti oramos, te agradecemos. Amém. Neste momento, nós vamos chamar o Unidos em Amor para uma participação musical. Hoje nós estamos meio corridos assim para ajeitar as coisas, que algumas coisas os adolescentes e os jovens levaram, a gente ficou meio um problema sério aqui para ajustar toda a aparelhagem para o nosso culto. Alô, som. Deus te
Neste momento nós faremos o nosso momento, nossa dedicação de bens e vidas. Para tanto, eu gostaria de saber os aniversariantes da semana. Irmã Maria Aparecida dos Santos, irmão Uderson, José de Souza Nogueira, irmã Ilka, deve ser aniversário de casamento, e Elaine Maria Almeida Valles. Os irmãos estarão recebendo os cumprimentos dos irmãos aqui à frente, enquanto nós faremos o nosso momento de dedicação de bens e vidas, cantando o hino de número 133 do cantor cristão. Um 133. Vamos lá. Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Tendes uma só boa, abrigada em santa luz. Pois cantai com alegria e descanso vós tereis, e no derradeiro dia a Jesus encontrareis. Essa é a mesma música do de um outro hino do cantor, não é? Coroaio, ó remidos, tá? Então é só a gente mudar a letra. A música é a mesma. Segunda. Nesta vida achais tristezas, morte e separação. Achareis no céu riquezas que jamais se acabarão. Na cidade gloriosa, eis a Cristo com fulgor. Não há pranto nem pecado na presença do Senhor. Para as bodas do Cordeiro, ó remidos entrareis. Desde novo no seu reino, exultais e alegrados, com Jesus, louvarei eternamente ao Cordeiro em santa luz. Gostaria de pedir ao irmão Uderson que viesse orar neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade, Senhor Deus. Estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor Deus. Obrigado pelos dízimos e oferta que depositado no teu altar, Senhor Deus. E muito obrigado, Senhor Deus, por mais um ano, Senhor Deus, de casamento que eu compreendo, Senhor Deus. E por aqueles também que está completando, Senhor Deus.
Abençoe a tua igreja, Senhor Deus, aqueles enfermos, Senhor Deus, que estão precisando de ti nessa hora, Senhor Deus. Aqueles que estão internados, aqueles que estão para operar, Senhor Deus, que só possa estar ali acampado com teus anjos, Senhor Deus. Abençoe o pastor que vai trazer agora a tua palavra agora, Senhor Deus. Só possa estar abençoando ele, Senhor Deus, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Gostaria de saber se, além da família do pastor e do irmão que veio acompanhando, se tem mais algum visitante nesta manhã. Parece que não. Então nós vamos cantar o hino de número 126 do cantor cristão. A família do pastor, o pastor presente. Certo? Embora já sejam conhecidos, mas de repente alguém está aqui que ainda não conhece. Hino de número 126 do cantor cristão. Vamos colocar de pé, irmãos, para cantarmos? Louvai, Cristo, bom mestre divino, louvai na cruz, ele sofreu, morreu, perdão, hoje aos conflitos outorga, pois precioso o sangue na cruz vendeu, se louvai, ele não exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, para a sua grandeza, do perdão da graça que a todos dá. Vozes femininas da segunda. Louvai, Cristo bom mestre divino, conselho dos bons, dai ao pecador, anuncia as bênçãos maravilhosas, concedidas por esse Salvador. Todos. e de todos, servos de Jesus Cristo, quem nunca nos abandonará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão da graça que a todos dá. Vozes masculinas. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu amor cantai, fiéis cantai, de coração unido, seu poder e glória, Todos. qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os fez protegerá. Louvai, louvai, vai da sua grandeza, do perdão da graça que a todos dá. Os irmãos podem assentar. Nós vamos ouvir neste momento o irmão Eduardo Manzariel. Bom dia. Deus possa completar, né, tudo aquilo que a gente tenta fazer. O Espírito Santo chegue
em cada ponto que cada um individualmente precisa e necessita. Pode mudar. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos mares de uma era turbulenta e sem alívio. E eu anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sublime, na saudade por alguém que eu ainda não vi. Correndo para Deus, braços, ó Pai, eu vou ter a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar. Quando não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, tão sublime. Compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei em ti, encontrei o meu lugar, encontrei o meu lugar. Nós possamos viver o céu aqui. Com o tempo a gente descobre que a busca dele é prazerosa demais. A busca de estar sempre mais próximo de Deus. A santificação é a nossa separação das coisas do mundo para que venhamos estar mais próximos de Deus. Essa busca é maravilhosa. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Eduardo. Nós passaremos a palavra agora ao pastor Luiz Carlos para a mensagem desta manhã.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja, esteja aqui abençoando a cada irmão, cada familiar, cada servo e serva do Senhor Jesus. Também abençoando os adolescentes e jovens no congresso, né? Acampamento. Deus possa abençoar os jovens, logo mais eles se unam a nós para termos ainda um louvor ainda mais forte ao nosso Deus, que merece todas as coisas. Nós gostaríamos de, também soube que essa igreja tem o culto transmitido pela internet, né? Então você que está conectado à rede, Deus abençoe a sua vida, que você acompanhe esse culto, mas que também em outra oportunidade possa estar aqui junto conosco. Se você está próximo a esse templo, a essa igreja, possa vir estar conosco hoje à noite, para que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida. Mas não desligue, não fique conosco. Deus possa abençoar você que está também nos acompanhando via internet. Deus abençoe você, meu irmão. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez, ter uma palavra de oração. É claro que a família já é conhecida de todos, mas a minha filha aqui, Sara, minha esposa, e o irmão Moacir, aquele que tocou a gaita, né? Aqui no outro culto. Um pouquinho diferente, a minha filha cortou o cabelo, está diferente, né? Então não pode pensar com outra pessoa, mas é a Sara, tá? Minha filha completou 18 anos também, no último dia 10 de novembro, e nós estamos agradecidos a Deus pela vida dela também. Irmão Moacir, hoje a irmã Nilda não pôde vir, mas está conosco sempre prestativo e nos ajudando, ok? Nós vamos orar então, Senhor. Vou pedir a minha esposa para vir aqui à frente fazer essa oração. E nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Em seguida nós estaremos lendo o texto sagrado. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus bondoso, Pai amado, muito obrigado a Deus pelo privilégio que temos, ó Pai, de podermos falar diretamente contigo, o privilégio, ó Deus, de podermos adorar o teu santo e excelso nome, ó Deus, de podermos falar direto contigo, a certeza que temos, ó Pai, de que teu Espírito Santo tem nos enchido, Senhor, tem nos feito, ó Pai, crescer a cada dia, entender, ó Pai, a nossa missão nessa terra. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja aqui em Jardim Carioca, Senhor, que a tua graça, ó Deus, possa estar sobre essa igreja, Deus, que ela venha crescer cada vez mais, ó Deus, e alcançar vidas, ó Pai, para que possam se render aos teus pés. Deus, obrigado por essa liderança, toma nas tuas mãos, Senhor, cuida de cada família, Deus. Pai, nesse momento eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos um dia de meditação da Tua Palavra e a certeza, ó Deus, de que o que ouvimos aqui, o que vamos ouvir, ficará guardado em nós para meditarmos, Senhor, e vivermos uma vida cada vez melhor na Tua presença. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, fala conosco nessa manhã, usa o Teu Filho, Senhor, encha-o, ó Deus, ilumina a Tua mente, ó Deus, para que Ele possa falar somente aquilo que Tu queres que Ele fale. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que possamos sair daqui, ó Deus, alimentados, cheios, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado. Podeis assentar, irmãos. Ficar sentados mesmo, nós vamos ler o texto sagrado. Eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo, sua palavra em Êxodo. E nós vamos ler sobre a passagem, a travessia do Mar Vermelho. Gostaria que você também separasse esse texto. É o capítulo 14 do Êxodo, a partir do versículo 10. Nós estaremos lendo. Depois do texto, gostaria que botassem aquela introdução que eu pedi. Diz o texto, capítulo 14, assentados como os irmãos estão, a partir do versículo 10 do livro de Êxodo, diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você trouxe-nos para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Versículo 15 diz: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu gostaria de destacar o verso 15 na tradução dos irmãos. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Deus abençoe a sua palavra. A marcha da vitória, ok? Nós vamos, pode botar aquele texto, pequeno texto, esse texto que diz assim: avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, o estandarte encarnado se eleva. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados. Vêm eles até nós degolar os nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Alguém sabe de onde foi tirada essa estrofe, esse poema, né? Alguém tem ideia de onde seja? Hein? Pode opinar, quem sabe? É um hino. Muito bem, meu irmão. Hino de qual país? Oi? Ouvi aqui. É o hino da França, né? É a primeira estrofe do hino da França. E esse hino, que foi produzido, né? Foi escrito por um oficial, né? Por um oficial, e ele colocou esse hino. E esse hino, na verdade, segundo os especialistas, é um dos mais belos hinos, né? De países, né? A melodia, a letra também, só que a letra é um convite à batalha, é um convite à guerra, né? A melodia talvez do hino contrapõe aí com esse chamado para a guerra. Eu gostaria de destacar a parte que fala da importância de marchar. É claro que nós vamos falar com os irmãos da Marcha da Vitória, que não necessariamente está ligado a esse sentido do hino da França. Porque o hino da França é um combate ao enfrentamento, à guerra. E nessa Marcha da Vitória que nós vamos ver aqui na travessia do Mar Vermelho, a gente vai perceber que quem estará lutando pelo povo não é o próprio povo, é Deus que estará lutando. E eles são convidados a marchar não em direção ao exército de Faraó para o enfrentamento, até porque seria uma desvantagem muito grande. Faraó estava com seu exército, homens preparados para a batalha, para a guerra, e ali nós tínhamos aproximadamente 3 milhões de hebreus, que eram na sua maioria, com certeza, pastores, eram agricultores, ou seja, não era um exército armado, não é um exército com a capacidade de enfrentar, e nem tinham armas para isso, para enfrentar o poderoso exército de Faraó. Mas eu quero pegar apenas o sentido da ideia de você marchar, você provocar o movimento. E esse movimento contrapõe o quê? Ele contrapõe ao medo, ele contrapõe ao terror, ele contrapõe aquele sentimento que esteve presente no coração dos hebreus, do povo de Israel, quando percebeu que Faraó vinha ao encalço deles, para levá-los novamente ao Egito e talvez até, com certeza, em caso de resistência, eliminar todos eles. Enfim, na verdade, esse marchar
que eu quero pegar com os irmãos, essa ideia de você produzir um movimento em direção a sair daquele estado de estagnação, de petrificação que provoca nas pessoas, principalmente quando elas estão diante do pavor, do medo e principalmente do medo da morte, né? Então nós vamos olhar bem isso. O texto nos fala sobre essa importante travessia do Mar Vermelho. Esse é um dos maiores milagres do Velho Testamento, né? Dentre todos, né, que nós encontramos. Recentemente, uma rede de televisão conseguiu índices altíssimos na audiência por passar a história do povo de Israel, principalmente no dia em que Moisés conduziu o povo para atravessar o Mar Vermelho. Então, com certeza é um milagre maravilhoso, mas eu quero me frisar a respeito do momento o momento que antecede essa marcha, que eu quero chamar marcha da vitória, porque nós sabemos o final dessa história e sabemos que realmente o povo saiu vitorioso, né, com o exército de Faraó afogado nas águas do Mar Vermelho. E eu quero principalmente trazer para os irmãos esse diálogo que o povo teve com Moisés e que Moisés teve com o Senhor. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, para nós que estamos aqui, fazemos parte também dessa marcha da vitória, não necessariamente para atravessar o Mar Vermelho, que já foi aberto há muitos anos atrás, mas para atravessar dificuldades que se apresentam em nossa vida, inimigos que se levantam contra nós, né? E que nós precisamos vencer, mas que muitas vezes nós não fazemos porque nós estamos aterrorizados, nós estamos tão assustados, tão intimidados, que não conseguimos reagir a situações adversas. É interessante que, como eu falei, aproximadamente 3 milhões de pessoas estão caminhando em busca da sua liberdade. Sair do Egito era sair da escravidão, era sair do domínio de Faraó, era em busca da terra prometida. E o que nós percebemos pelo texto bíblico um pouquinho antes, no versículo de número 8, é que o povo eles marchavam de forma vitoriosa. A minha tradução traz de forma triunfante, ou triunfantemente, capítulo 8, versículo 8 do capítulo 14. Algumas traduções trazem afoitamente, mas eu prefiro a ideia de triunfantemente. A tradução, por exemplo, da Bíblia Católica traz a ideia de com uma mão alta, e a tradução, se eu não me engano, da Sociedade traz de cabeça erguida. Na verdade é que aquele povo, quando saiu do Egito, eles saíram com o sentimento de que eles estavam a caminho da liberdade, que eles estavam livres, eles estavam felizes, eles estavam altaneiros, eles estavam, vamos dizer, entusiasmados. E essa marcha estava sendo empreendida e Deus estava direcionando esse povo, até que eles chegaram numa praia onde não havia mais saída. Diante deles o Mar Vermelho, ao redor as montanhas, e Faraó vinha atrás. Eles não sabiam ainda que Faraó estava vindo ao encalço deles. E aí, irmãos, é que acontece esse episódio do se aterrorizar. Diz o versículo 10: aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aí diz o texto, e aterrorizados, na minha tradução, em algumas ficaram com medos, ficaram intimidados, clamaram ao Senhor. E aí acontece uma coisa, eles clamam ao Senhor e eles falam a Moisés, dizendo o seguinte: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos? Irmãos, para nós fazermos parte de um grupo vencedor, para estarmos numa marcha vitoriosa, que o povo iria empreender, que nós temos empreendido em nossas vidas, diante das dificuldades, nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, parar de culpar as outras pessoas pelas nossas próprias escolhas. Entenda, é claro que Deus levantou Moisés,
É claro que Moisés foi um líder que persuadiu o povo em relação à saída do Egito. É claro que ele influenciou positivamente, mas a decisão foi de cada família, foi de cada tribo, foi de cada pessoa em acompanhar Moisés. Moisés não colocou uma espada no pescoço de cada um deles e disse: vocês vão ter que me acompanhar à força. Não, até porque ele não teria nem condições de fazer isso. Eram um total de 3 milhões de pessoas, entre, claro, mulheres, homens e crianças. Ele não tinha condições de fazer isso. Moisés apenas comunicou a palavra de Deus, muitas vezes foi contestado. O povo decidiu acompanhar Moisés. Aquele grupo humano resolveu acompanhar Moisés. E em determinado momento, agora, quando eles se dão conta da situação, ou seja, eles estavam sem saída e Faraó estava indo ao encontro deles, eles começam a ficarem atemorizados, com medo, e eles começam a culpar a Moisés. Como se dissesse a Moisés: foi você que nos colocou nessa situação. Não podemos, irmãos, culpar os líderes religiosos por conta da situação do evangelho na nossa pátria, no nosso país, na nossa cidade, quiçá na nossa igreja. Não podemos, eu vejo muitas vezes pessoas se afastando da igreja, se afastando da comunidade, e quando você vai conversar com essas pessoas, elas sempre encontram um culpado. É o pastor que é o culpado, é o irmão daquele ministério, é o irmão daquele departamento, é o irmão daquela denominação. É alguém, menos ele, menos ela. Irmãos, a pessoa que caminha em busca de uma vitória, a pessoa que entra numa marcha vitoriosa, e nós sabemos que seguir a Jesus é seguir uma marcha vitoriosa, não pode achar culpados. Eu me lembro que Jesus passou por um jovem que ele era cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem é que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Ou seja, tem que se achar um culpado. E Jesus falou assim: isso está posto para que Deus manifeste a sua glória. Não há culpados. Eu me lembro que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe muitas vezes, até logo no início da criação, você vai lá no Gênesis, e você percebe que quando o primeiro casal cai em tentação, Deus vai falar com Adão, e Adão precisa encontrar um culpado, porque ele não tem culpa, Então ele diz assim: a mulher que tu me deste. Tem algumas pessoas que dizem assim que ele botou culpa na mulher, mas eu acredito que ele botou culpa em Deus, porque foi Deus que deu a mulher. Não é isso? A mulher que tu me deste. Olha, eu estava aqui numa boa, não é verdade? Conversando com os animaizinhos aqui, e tu me deste a mulher. A ela, por causa dela, se não tivesse me dado a mulher, está tudo certo. E até hoje nós queremos encontrar um culpado, Às vezes dentro do relacionamento familiar, Às vezes os nossos filhos erram, isso é natural, E às vezes a gente fica conversando com a esposa. Eu já mesmo conversei com a minha esposa, E enfim, a gente conversa assim: será que onde nós erramos? Em que nós erramos? E não é necessariamente encontrar um culpado. O povo estava querendo culpar a Moisés, e essa culpa Moisés não poderia carregar. Moisés poderia levar até outros tipos poderia ter outro tipo de culpa, não essa, porque Moisés apenas estava cumprindo a ordem de Deus. Irmãos, uma pessoa que quer caminhar, que quer marchar em direção à vitória, se tornar um vencedor, ela não pode ficar procurando culpados. Eu não consegui melhorar na vida porque o meu pai não me ajudou, porque minha mãe, porque eu nasci numa família humilde, porque eu fiz isso porque eu não tinha. Irmãos, obstáculos existem em todas as ocasiões da vida, e em toda a família e para todas as pessoas. O psicólogo Cecil Osbosner, ele fala uma coisa interessante, um livro, se eu não me engano, A Arte de Amar a Si Mesmo. Se eu não estou me lembrando, se eu não estou certo se é esse título, mas ele fala uma coisa interessante. Uma partida de tênis,
Quem já jogou tênis aqui? Tênis. Não é tênis de mesa não é ping-pong não, tênis mesmo. Ninguém? Eu já tentei jogar uma vez, é muito difícil. Enfim, mas ele fala assim, uma partida de tênis seria muito mais fácil se não tivesse aquela rede no meio, né? Tira aquela rede do meio, pô, fica muito mais fácil jogar tênis. Mas não teria graça. Não é verdade? Seria muito mais fácil se você não enfrentasse a dificuldade para estudar, né? A dificuldade financeira para conseguir um objetivo na vida, não é verdade? Para construir a sua casa, enfim, para criar os seus filhos, né? Para alcançar um objetivo. Mas não teria graça. A vida tem esses obstáculos, mas esses obstáculos vão dar sentido à vida. E nós não podemos culpar pessoas por causa desses obstáculos, por causa dessas dificuldades. É claro que a passagem do Mar Vermelho ficou muito mais interessante, muito mais celebrada, e a festa que eles fizeram depois da travessia foi muito maior, porque eles viram o grau de dificuldade, tanto do milagre que Deus fez, quanto, claro que não dificuldade para Deus, mas na visão humana, quanto da questão de eles estarem sendo perseguidos pelo exército de Faraó. Aquele que marcha vitoriosamente não encontra ou não busca culpados. Você precisa estar na marcha da vitória, e nessa marcha você precisa entender que não pode culpar pessoas. Seus pais não são culpados, sua esposa não é culpada, seu esposo, seus avós. Você tem a missão de caminhar vitoriosamente, de marchar sem buscar culpados. Em segundo lugar, irmãos, o que nós encontramos aqui é que se você marchar vitoriosamente, você precisa parar de se sentir derrotado antes da batalha começar. Sabe aquela pessoa que ela já perde no início, na entrada, né? Você vai dizer, ela já sai perdendo. Veja o que eles falam. Eles dizem assim, poxa, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Ou seja, para eles, eles nem começaram, eles não fizeram absolutamente novo nem resistente, eles já tinham perdido, já estavam mortos. Quando eles já viram apontar o exército, falaram, pronto, morremos todo mundo, não adianta mais. Há pessoas que são assim, elas não conseguem vencer porque elas não conseguem lutar. Elas não conseguem se sentirem vitoriosas porque elas não aceitam nenhum tipo de desafio. Você convida ela para um desafio, ela não quer participar. Irmão, irmão pode pregar? Eu não sei pregar. Mas quem disse que os pastores sabiam pregar? Quem disse que o seu pastor sabia pregar desde o início da sua conversão? Ele teve que aprender. Ele teve que vir à frente. Ele teve que aceitar o desafio, a convocação de Deus. Então, quando a pessoa se sente derrotada antes de iniciar a caminhada, é muito complicado, irmãos. Na vida pessoal também é assim. Alguém fala, olha, você vai agora para um outro departamento, você vai para um outro setor do seu trabalho. Aí você, não, mas aquilo é muita responsabilidade, mas eu não vou aceitar não, aqui eu já estou acostumado. E aí você não aceita esse desafio, você não cresce, você não aprende. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um estágio na 12ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro. Estágio na área do direito. Eu fazia a parte para os irmãos entenderem, de encadernar os processos. Então era uma coisa muito repetitiva, né? Você ficava lá, você pegava o processo, botava a capa no processo, anotava e tal. E eu faria que eu estava tranquilo, estagiário, ninguém me incomodava, eu parava a hora que eu queria, ia, né, tomar um lanche, voltava. Mas só que na 12ª Vara do TJ, tem um balcão de atendimento. Essa 12ª Vara, ela trata de IPTU. Né? Não é bom lembrar de IPTU essa época do ano não, né? Mas, de qualquer forma, ela trata do IPTU. Então, muita gente ia lá reclamar, porque tinha pago o imóvel, quitado tudo, mas o nome continuava lá na dívida ativa, aparecendo na dívida ativa. O que elas não sabiam é que precisava não apenas pagar o IPTU, os atrasados, logicamente, mas tinham que ir na Procuradoria do município
pedi para que a Procuradoria do município enviasse uma carta para o cartório, e essa carta tinha que ser anexada no processo, e esse processo tinha que terminar, porque uma vez aberto o processo em dívida ativa, por conta de atraso, ele tem que ser encerrado. Abrir o processo, ele tem que fechar. E a pessoa ia lá indignada, eu paguei tudo e tal. Enfim, mas eu não atendi o balcão. Eu ficava lá, encadernando os processos tranquilamente. Mas o que eu aprendia? Quase nada, porque eu não via o processo. Eu não procurava o processo, eu não folheava o processo. E aí eu fiz a decisão de que eu vou para a banca. Eu vou para o balcão, atender pessoas. Com isso, é claro que eu passei, a minha tranquilidade foi embora. Porque se eu falto no balcão, se eu me ausento, as pessoas dão falta. Cadê o Luiz? Então é importante, mas com isso eu aprendi muito a respeito do trâmite processual no que diz respeito à questão do IPTU. Mas é preciso aceitar o desafio. Você não pode sair e já se sentir-se derrotado. Quando alguém lhe dá uma tarefa, você tem que pensar na possibilidade de crescimento. Você não pode se tornar um vencedor se você acha que já perdeu antes de começar a batalha. Irmãos, Deus está nos dando desafios. Desafios todos os dias. A obra de Deus tem muita coisa para fazer. Muita coisa para nós caminharmos. Mas é preciso aceitar os desafios. Eu não comecei pregando a palavra de Deus, eu comecei cantando no coral. Agora pergunta se eu sei cantar. Mas alguém falou assim, não, mas você vai para o coral. Eu falei, vou. Vou. Os irmãos estão achando que eu canto mal, não me ouviram antes, né? Não ouviram antes. Mas eu melhorei muito. Muito. Mas porque eu aceitei o desafio de fazer parte do coral oficial da igreja. Coral Henrique Marinho Nunes, da primeira igreja batista em Nilópolis. Depois o coral Jovem Ângelos, da primeira igreja batista em Nilópolis. Né? Então, é muito importante que você aceite os desafios. E você não pode se sentir derrotado. E nesse caso em especial, o povo tinha que entender que Deus estava lutando por eles. Porque uma outra coisa que você precisa entender para se tornar uma pessoa vitoriosa, para fazer parte de uma marcha da vitória, como aqueles homens participaram, eles tiveram que superar também, você precisa, isso é muito importante, vencer o medo. Sabe o que o medo faz? Quem aqui já sentiu medo? Levante a mão. Irmãos, quem não sentiu medo pode ir embora, porque não é humano não, tá? Alienígena, alguma coisa assim, porque todo mundo já sentiu medo, entendeu? Mas o medo, ele muitas vezes ele petrifica, ele faz a gente estagnar, ele não nos permite reação. Por isso eu trouxe a ideia do hino da França, a ideia de marchar, não no sentido do enfrentamento, que é o hino traz isso, o combate, mas no sentido de você reagir, a marcha é para você reagir à estagnação. Veja, eles estavam marchando triunfantemente, eles estavam marchando alegremente, e eles pararam na praia. Quando viram o exército de Faraó, o medo se apoderou deles, e com medo você não faz absolutamente nada, você nem sai de casa. Eu tive uma ovelha na igreja Batista do Cabral, e ela sofreu de mal de pânico, né? Síndrome de pânico, obrigado. Síndrome do pânico. E ela falava, pastor, eu me arrumo para ir para o trabalho, eu vou para a esquina, pego o ônibus, na esquina da minha casa, passa a outra esquina, eu solto e volto para casa. Não consigo. O medo faz isso. Principalmente quando esse medo já se tornou uma patologia. Aqueles homens foram tomados de terror, intimidados, atemorizados, perderam o ânimo, se sentiram fracos e, sobretudo, perderam a visão. Qual é a visão? De que Deus estava pelejando por eles. Nós não podemos perder essa visão de que Deus está pelejando por nós, irmãos. E é interessante, é que Deus estava até numa manifestação, clara para eles ali. Havia uma coluna de nuvem, estava protegendo eles, mas eles não conseguiam ver isso. Você com medo não consegue ver. Esses episódios da França, lamentáveis. Teve uma situação recente
que seria cômica se não fosse trágica. Eu estava vendo a televisão, depois que passou, lamentavelmente, o episódio, as pessoas foram para aqueles lugares onde houve os atentados e colocaram flores, velas, enfim, aquelas homenagens àquelas pessoas que lamentavelmente morreram. Mas aí a repórter estava entrevistando uma pessoa na rua a respeito da situação e tal, e houve-se um estampido. Naquela mesma hora, aquela multidão não, aquelas pessoas que nem todos estavam na rua, uns não saíram de jeito nenhum, ficaram em casa, mas aqui estava fazendo aquela homenagem, começou a correr, né? E é interessante que as pessoas, tinham 2 ou 3 que passaram por cima das homenagens, pisaram as flores todas, chutaram as velas e saíram correndo. E depois descobriu-se que foi um potinho de vela com um vidro que explodiu, fez aquele barulho, a pessoa que era tiro, e saíram correndo, quer dizer, passaram por cima do... Quer dizer, o medo nos faz ver coisas, imaginar coisas, e perdemos a visão, né? Passamos por cima até de coisas que nós anteriormente atribuímos algum tipo de valor. As pessoas estavam aterrorizadas. Os homens, antes a travessia do Mar Vermelho, estavam sem visão, sem ânimo e, sobretudo, irmãos, estavam com medo. Sabe quem utiliza muito o nosso medo? Satanás. Satanás usa muito do medo, principalmente do medo da morte, para escravizar as pessoas. Ele faz isso como ninguém. É por isso que Jesus Cristo veio, venceu a morte, para que pudesse tirar de nós o medo da morte, e nós não fôssemos mais escravos de Satanás. Isso está relatado lá em Hebreus. Então nós precisamos entender que quem quer entrar por uma marcha vitoriosa precisa vencer o medo. Precisa vencer o medo. Em último lugar, irmãos, que é o texto, que é a parte mais importante, precisa continuar marchando. Sabe, o texto fala que diante deles estava o Mar Vermelho. Moisés, o povo culpa Moisés, e Moisés faz o papel que o líder tem que fazer. Qual o papel do líder? Acalmar, tranquilizar, aquietar. Irmãos, o líder não pode criar mais confusão. O líder não pode criar mais tumulto. O líder tem que apaziguar os âmbitos. Ah, pastor, mas o irmão... Calma, minha irmã. Fique tranquila. Vamos conversar. Vamos dialogar. Vamos nos fixar na palavra de Deus. Vamos buscar. Há um texto da Bíblia que eu gosto muito. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, vamos acalmar os ânimos, vamos conversar, vamos dialogar. Então, Moisés faz justamente isso. O povo está acusando Moisés, o povo está reclamando, o povo está desnorteado, está com medo, está aterrorizado, eles não sabem para onde ir, eles não têm para onde ir. É uma confusão que se estabeleceu naquela hora. Imagina algumas pessoas no estado de pânico. E Moisés vai dizer justamente para o povo o seguinte: olha, não tenham medo, fiquem firmes, veja o livramento que o Senhor vai dar. Moisés aquieta o povo, tranquiliza o povo. Mas depois que Moisés faz isso, o texto diz o seguinte: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Ora, por inferência nesse texto, nós percebemos que há alguma ação aí que não foi relatada pelo autor bíblico. Ou seja, na verdade, é a ação que Moisés, depois de tranquilizar o povo, ele foi conversar com Deus, ele foi falar com o Senhor. Algo comum, né, na vida de Moisés, a intimidade que ele tinha com Deus. Então ele foi falar com Deus. O que nós temos já é a resposta de Deus a Moisés. E a resposta de Deus a Moisés é assim: por que você está clamando a mim? Isso parece meio que um tanto inusitado. Alguém vai orar a Deus, Deus vai falar assim: por que você está orando? Por que você está orando? Sabe por quê, irmãos? Existe
a oração, ou existe o orar e existe o agir, né? A oração é composta dessas duas partes. Às vezes nós estamos orando quando temos que agir. E às vezes nós estamos agindo quando temos que orar. Aquele momento era um momento de agir, não era um momento de orar. Então é hora que você sair, é hora de você fazer o que tem que ser feito. Há coisas que Deus não vai fazer por você. E você precisa aceitar o desafio, você precisa marchar. Foi isso que Deus falou para Moisés: olha, você está clamando a mim, você já sabe o que tem que fazer. Nós já sabemos o que temos que fazer, irmãos, principalmente nós batistas, nós já sabemos o que temos que fazer, porque nós temos o hábito da leitura bíblica, conhecemos a escola bíblica dominical. Se eu perguntar com os irmãos, o que precisa ser feito para essa igreja crescer? Eu tenho certeza que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não vai ser nenhuma novidade. E a gente está orando por isso, e nós estamos orando por isso. Mas tem hora que a oração precisa ficar aqui, e nós temos que aceitar os desafios. E os desafios passam por colocar a minha vida no caminho para que Deus possa utilizar a minha vida. Fazer algo em prol do reino. Agir. Aceitar o desafio do ID, de missões. Isso é muito importante. É preciso que a gente faça isso. Moisés disse Deus: por que você está clamando a mim? Diga aos povo de Israel, aos filhos de Israel, que marchem. Na minha tradução, que sigam avante. Uma coisa muito importante é essa questão da marcha, né? Eu nunca vi ninguém marchar para trás, né? Esse pessoal aí, irmãos que são militares, pode me ajudar. Existe marcha para trás? Existe, Elton, marcha para trás? Não, né? Se você só marcha para frente, você pode até marchar parado no mesmo lugar. Mas marchar para trás, ninguém. Quando o soldado vai marchar para trás, ele dá meia volta e vem marchando. Mas para trás ninguém marcha. Só se marcha para frente. Diga ao povo de Israel que siga avante, que marche. Irmãos, aquela pessoa que busca a vitória é aquela pessoa que marcha, aquela pessoa que tem um objetivo à frente, que não fica olhando para trás. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, sigo no rumo, na meta, no alvo do prêmio da soberana vocação. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um objetivo, e nós temos que marchar em direção a esse objetivo, esse alvo, essa meta, porque senão não vamos achar a vitória, porque a vitória está lá na frente. É claro que Deus fez um grande milagre. É claro que diante deles estava o mar vermelho. Mas eu quero que os irmãos entendam essa importância do movimento. Essa importância de você. Eu falei no culto passado a respeito de que a vida tem as suas dores, e os seus sonhos. Lembra-se? Do Vale dos Ossos Secos? Osso batendo com osso, o barulho e provavelmente a dor, que traz isso, não para aquelas pessoas, aqueles ossos estavam sequíssimos, aquele exército que levantou, mas a ideia de que a vida tem os seus sonhos e suas dores, mas a vida também tem os seus movimentos. Se você não se movimentar, se você não sair, irmão, se você não for ver o emprego, ninguém vai ver por você. Você vai ficar orando aqui: pastor, ora por mim, irmão Elton, ora por mim, o regente ora por mim, os diáconos, não vai adiantar. Você precisa amanhã levantar cedo e ir ver o emprego. Se você não fizer o Enem, você não consegue uma vaga nas faculdades públicas. Ah, pastor, mas dá problema. Não adianta. Se você não fizer a sua parte, Deus, para os jovens, Senhor, me dá um casamento, se você não namorar, Deus não vai namorar por você não. Não adianta não. Não tem como. Se você não procurar uma pessoa em Deus, não tem como. Você precisa se movimentar. Você precisa marchar em direção ao seu objetivo, à sua meta, ao seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Diga ao povo de Israel que marcha. Pastor, tem muitas dificuldades. Tem dificuldades, tem problemas, mas
Esse é o movimento que você pode fazer. Interessante como Deus trabalha nessa perspectiva do milagre em cima do movimento. Quando ele se deparou lá com o cego Bartimeu, ele mandou Bartimeu vir até ele. O homem era cego, mas podia andar. Era cego, mas não era aleijado. Bartimeu, de um salto, largou a capa e foi em direção a Jesus, e o milagre foi feito. Lázaro estava morto, mas depois que o Senhor deu a ordem para ele que voltasse à vida, falou: venha aqui para fora. O milagre está associado a um movimento que nós fazemos, e nós movimentamos aqui, e no mundo espiritual Deus movimenta também, e aí a coisa acontece. Se você não está disposto a marchar, se você não está disposto a ir, se você não está disposto a fazer a obra, então não haverá milagre. A obra só acontece quando nós estamos fazendo esta obra. Lembra-se dos 10 leprosos? Indo em direção ao santuário, ao sacerdote, lá se apresentar ao sacerdote, foram curados. É no caminho que as coisas acontecem, é no caminhar, é no movimentar-se, é no marchar, é no levantar-se. Isso é importante. Você não pode ficar petrificado. A vida é difícil para todo mundo, mas se você entender que se você der o primeiro passo, uma maratona tem 42 quilômetros, mas ela começa em um pouquinho, acho mais, mas ela começa com o primeiro passo. Então, a grande lição que nós temos aqui é que aquele povo só pôde vencer, só pôde entrar numa marcha vitoriosa que atravessou todo o Mar Vermelho, porque aceitou o desafio de marchar. O povo francês está marchando, lamentavelmente por uma guerra contra o terror. Gostaríamos que fosse diferente, mas de qualquer forma é preciso fazer alguma coisa. Senão, o que sobra é ficar enclausurado em casa, é ficar preso ao medo. Nós não precisamos dessa luta das armas, graças a Deus por enquanto não precisamos disso, mas nós temos uma outra luta. A nossa luta é espiritual. Nós lutamos não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes e potestades, os principados que querem estar nos lugares onde não podem estar. E nós sabemos que Deus luta por nós. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e nós somos o seu exército. Então precisamos marchar. Eu quero saber o que você está fazendo para estar dentro dessa marcha vitoriosa. É algo que você precisa trazer para você. Nessa manhã desse dia, nosso desafio é para que você levante e comece a marchar. Levante-se, meu irmão. Levante-se, minha irmã. Comece a marchar. Pastor, mas é uma enfermidade, mas você pode marchar. Você pode fazer alguma coisa. Você não precisa ficar parado, você não precisa ficar estagnado. Quanto tempo você não vai ao médico? Quanto tempo você não faz o exame? Se você não fizer Deus não vai poder. Ah, mas Deus pode me curar, claro. Mas Deus pode também evitar que você tenha algum mal que depois vai ter que sofrer e padecer muito por isso. Marche, meu irmão. Essa é a ordem de Deus nesta manhã para você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu sei que na vida a gente tem lutas. Inimigos se levantam contra nós. No mundo espiritual nem se fala. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Nossa luta é também contra essas hostes espirituais da maldade. Mas no plano pessoal nós temos as nossas dificuldades, né? Financeiras, familiares, relacionamento. Inimigos se levantam tentando destruir o nosso casamento, a comunhão que nós temos com o nosso filho, né? Nós enfrentamos o dia a dia das cidades, enfim. Mas eu gostaria que você entendesse que você precisa vencer o medo, vencer as dificuldades e marchar. Na vida espiritual, Deus coloca o seu exército para trabalhar por Ele. Pessoas precisam ser desafiadas a aceitar a tarefa de evangelizar, de fazer missões, de continuar a obra de Deus. Por mais difícil que seja, o desafio é marchar. Lá na frente, Deus vai fazer um milagre.
Mas o milagre de abrir o Mar Vermelho não teria sentido nenhum se o povo não marchasse passando a pés enxutos pelo grande mar. Nós vamos orar nesse instante para que Deus possa lhe dar a vitória sobre todas as coisas. Que você, meu irmão, minha irmã, seja um vencedor. Faça parte da marcha daqueles que lutam, não apenas em seu nome, mas em nome de Deus. Pai, nós colocamos nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja. E pedimos, Senhor, que tu nos permita marchar em direção, ó Pai, aos teus propósitos, aos teus alvos, às tuas metas. Mas, sobretudo, Senhor, num plano pessoal, onde nós encontramos as nossas limitações, às vezes problemas que estão assolando a nossa família, a nossa vida pessoal, e nós estamos intimidados, sem ânimos, fracos, nós não estamos marchando, estamos achando que o inimigo é tão poderoso que nós não temos nada o que fazer. Nós podemos fazer sim, podemos levantar, podemos reagir, podemos marchar, Senhor. Nos ajude, Senhor, nesse sentido, para que possamos marchar em direção aos teus propósitos. E lá na frente, Senhor, faz o milagre que nós precisamos, para que o Mar Vermelho se abra, para que as dificuldades desapareçam, para que o inimigo seja vencido e derrotado por Ti, e que possamos lá na frente sair cantando, ó Pai, o hino da vitória. Obrigado por tudo, Senhor, pela certeza de que o desafio de Israel do passado é também o desafio da igreja do presente, de continuar marchando. Que possamos orar, Senhor, mas quando for a hora, possamos agir em direção àquilo que Tu queres para a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos a Deus a inspiração que Ele deu ao seu servo, pastor Luiz Carlos, nesta manhã. Possamos aprender a marchar sempre para frente, para que Deus nos abençoe e nos dê a vitória. Os irmãos que têm seus avisos, rapidamente. Nós, ao final do culto, nós vamos fazer restauração pela nossa irmã Ana, que perdeu a sua netinha de 5 meses. E nós precisamos realmente orar, acompanhar esta família em oração. Bom dia, irmãos. Nós queremos fazer mais uma vez o convite para as mulheres. Eu gostaria que todas as mulheres, moças e meninas, levantassem a sua mão. Então, todas estão aí. Estamos contando com a sua presença na próxima terça-feira. Tempo para a mulher. Nós vamos estar no Noite de Esther. Vai ser o nosso encerramento do Tempo para a Mulher para este ano. E depois só o ano que vem. Tá bom? Então, Noite de Esther estará aqui conosco, assim, a irmã Cássia Cris estará cantando. E também a irmã Angelina estará trazendo o recado do Senhor para os nossos corações. Noite de Esther vai ser a sua noite. A noite que você vai se preparar para falar com o rei. Teremos sorteios, as 10 primeiras serão premiadas. E eu sei que as irmãs vão gostar.
vai ser um momento para as princesas do Senhor que aqui estão se preparar para falar com o rei. Você é nossa convidada. Como disse o pastor, vamos marchar. Estamos querendo ver o Deus agir? É para marchar. E se nós não marcharmos, nós não podemos impedir que alguém continue marchando. Não é, irmãs? Então vamos marchar, vamos estar presentes, vamos ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração nesta terça-feira. Viu? A partir das 18 horas. Deus abençoe a todas. Irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Domingo que vem nós vamos estar realizando aqui o café da manhã, né, que nós vamos estar em comunhão para poder nós conhecermos melhor os pastores candidatos, né, da nossa igreja. Então, eu estou passando a lista do café da manhã. Eu conto com a colaboração de todos os irmãos para poder estar contribuindo. Lembrando que serão 2 domingos seguidos. Então, no dia 29 e no dia 6. Então, eu estou passando 2 listas, que já está passando lá atrás. Os irmãos não deixam de participar, tá bom? E lembrando também que no dia 5 de dezembro, nós estamos fazendo um culto de ação de graça pelo aniversário da nossa congregação. E eu conto com a participação de todos os irmãos. Amém? Bom, imediatamente após o culto, nós teremos o ensaio da nossa cantata de Natal. Então, os irmãos do coro, dá um pulinho lá embaixo e volta rapidamente para a gente poder ensaiar. Nós teremos aqui no próximo sábado, às 19 horas, o aniversário de 40 anos do Conjunto Filhos de Israel. Temos algumas surpresinhas para os irmãos. Quem vier, verá. Então, todos estão convidados a estar aqui no aniversário do Conjunto Filhos de Israel no próximo sábado. Temos mais alguma coisa? Não? Então, gostaria de pedir à irmã Karina que viesse aqui. Sim? Sim. Como já foi falado, né? No dia 27 de dezembro, nós teremos aqui a nossa eleição do novo pastor da nossa igreja. Então, os irmãos estejam atentos, orem e compareçam, né, neste dia de 27 de dezembro de 2015 para a eleição do nosso novo pastor. Oremos. Pai de amor, muito obrigada porque nesta manhã estamos na Tua casa e podemos aprender mais da Tua palavra, podemos alimentar o nosso espírito e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos dar ânimo espiritual para prosseguir, ó Deus, e jamais desanimar na fé. Agora queremos pedir uma bênção muito especial por toda a família da irmã Ana, do irmão Rogério. Visita, Senhor Deus, aquela mãe que perdeu aquela filha. Que em nome de Jesus Tu venhas a derramar o Teu bálsamo que cura as nossas dores, que sara as nossas feridas. Que o Senhor venha, Deus, a trazer o conforto que ela precisa, o conforto dos altos céus. Senhor Deus, toma essa família nas Tuas mãos. Que em nome de Jesus Tu venhas, ó Pai, a trazer o consolo necessário. Pai querido, sabemos que não é fácil, Deus, serão dias difíceis, mas que eles tenham a certeza de que o Senhor estará com eles. Pai querido, que a morte desta criança seja para a glorificação do Teu nome. Sabemos que esta criança está contigo nos céus, mas que as pessoas que aqui ficaram possam ser, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor venha trabalhar em cada coração e confortar conforme o Teu querer. Entrego nas Tuas mãos a vida da nossa igreja. Que o Senhor venha nos dar direção espiritual para que possamos entender e ter sensibilidade, Deus,
para entender qual é a tua vontade para Jardim Carioca. Nos ajuda, Senhor, não permita que venhamos a tomar a decisão errada, mas que possamos estar agindo na tua direção, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja seja uma igreja viva para a glória do teu nome. Entregamos este dia nas tuas mãos, te pedimos que o Senhor nos leve em paz debaixo da tua proteção e nos traga debaixo do teu querer, para que à noite possamos estar aqui te adorando em espírito e em verdade. Abençoe o ensaio do coro, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Com orações silenciosas, estamos nos despedindo nesta manhã, lembrando que às 19 horas temos o culto mais tarde, assim como às 18 horas também as reuniões de treinamento. Deus nos abençoe, nos dê um restante dia na presença dele. Cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, ao cercarem minhas águas, livre estarei. Confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas, e ao cercarem minhas águas, livre estarei. Confessei em ti meu pecado e minha iniquidade